Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido a tudo aquilo que é a nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta primeira semana do tempo comum, a liturgia deste dia de terça-feira é extraída do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Dirigiram-se a Cafarnaum. Chegando o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com a sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito impuro, depois de o sacudir com força, dando um grande grito, saiu dele. Tão estupefactos ficaram que perguntavam uns aos outros: que é isto? És uma nova doutrina e feita com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E a sua fama espalhou-se por toda a parte na província da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, algo importante na nossa vida é que nós aprendemos a ser gente com a gente. Ou seja, nós aprendemos a ser gente, nós aprendemos a ser pessoas na relação, porque nós somos frutos de uma relação. Primeiro, fruto dessa relação trinitária que desde toda a eternidade pensou em conceber e criar o ser humano. Fruto do desígnio de Deus para cada um de nós, ou seja, e fruto desta relação de um homem e uma mulher que uniram-se para procriar e trazer a vida, tu, eu e cada um de nós, ou seja, cada um de nós é fruto de uma relação. Portanto, o homem existe, ou seja, o ser humano, existe sempre dentro e no contexto de uma relação. O ser humano é em si mesmo relação e por isso não pode viver de outra maneira senão em relação. E esta questão é pertinente porque desde o princípio leva-nos a perceber que cada um de nós tem esta realidade inerente a si mesmo, ou seja, uma realidade intrínseca, é algo que está dentro de nós, falando de uma maneira talvez mais simples. Ou seja, ser relação, estabelecer relação, estar em relação, é uma realidade própria do ser humano. Uma realidade nossa. Então, como não recordar as palavras de Thomas Merton, quando, na sua obra Nenhum Homem é uma Ilha, que vai buscar esta frase no grande poeta, escritor inglês John Donne. Ou seja, leva-nos a refletir exatamente sobre esta realidade. Nenhum homem é uma ilha. Eu não sou uma ilha, tu não és uma ilha. Nós somos seres em relação. E é nesta relação com Deus e é nesta relação com o próximo que nós vamos construindo a nossa existência. Uma existência verdadeira, é uma existência em Deus, por Deus, com Deus,
que desdobra-se naturalmente na relação com o próximo. Cada um de nós traz dentro de si esta imagem sagrada de Deus e traz essa imagem como consequência sermos frutos do amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Portanto, o amor é também esta realidade presente em nós. E porquê este palavreado e porquê este discurso todo? Apenas para sublinhar algo importante. Nenhum de nós existe por si mesmo e nenhum de nós existe para si mesmo. Eu existo porque Deus deu-me a graça da vida. Portanto, eu existo para amar a Deus e servi-lo. Assim, porque é que o homem existe? O homem existe para amar a Deus e ao próximo. O homem existe para adorar e amar a Deus e, como consequência disso, também amar ao próximo. Ou seja, este binômio que acompanha a existência humana. E, portanto, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nós vamos percebendo este caminho, este itinerário de Jesus. Mas é uma realidade não presente no demónio. O demónio pretende viver para si mesmo. Ou seja, utilizando os outros para o seu belo prazer, usando uma expressão italiana. Então nós percebemos que todas as vezes em que o homem não vive numa relação autêntica, ele está a desfigurar a autenticidade do ato criativo. Não sei se me faço entender. A ver se falo de uma maneira mais simples. Quando eu não sou capaz de viver em relação com os demais, é porque não estou a realizar na minha vida aquilo que é a missão de ser humano. Não é? Não digo a missão do ser humano, mas a missão de ser humano. Ou seja, ser humano é ser capaz de viver e estabelecer relação. Viver a relação e estabelecer relação. E é isso exatamente que o demónio não entende. O demónio vive de costas voltadas para Deus e, portanto, vive também de costas voltadas para o homem. Tem um único projeto, ou seja, tem um único propósito, é aniquilar o ser humano. Ou seja, fazer com que o homem se perda, fazer com que o homem ande nas trevas, perdido. Este é o único propósito do demónio. E Jesus, então, com o seu poder que vem, primeiro vem ensinar, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vem ensinar. E quando Jesus, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, capítulo 16, sim, no último capítulo, ou no capítulo 15, Jesus então envia os discípulos, no capítulo 16, né? Na conclusão, e ele diz assim: depois disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Ou seja, a primeira missão nossa é esta, é de ensinar. E este ensino será fruto da nossa experiência com o próprio Deus. E como a nossa primeira maneira de ensinar, a nossa primeira maneira de ensinar será através do nosso testemunho, através da nossa vida. E, portanto, caro irmão, cara irmã, esta é a primeira coisa que o Senhor vem ensinar. Mas não é ensinar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Não, é ensinar aquilo que a Igreja ensina. Desde sempre a Igreja ensinou. Desde a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, essa fidelidade ao patrimônio bíblico e da tradição da Igreja, é isso que nós temos de ensinar. Então, quando nós cumprimos fielmente ou procuramos realizar esta verdade, nós não nos perdemos. E acho que um dos grandes dramas, permitam que faça isso, não é fazer juízo de valores, mas um dos grandes dramas hoje da nossa paróquia, da nossa Igreja, e também das nossas paróquias, é exatamente porque não estamos presos, não estamos ancorados naquilo que devia ser a base de tudo aquilo que é a nossa experiência cristã. Ou seja, a palavra de Deus e a tradição. Se andarmos de mãos dadas com estas duas realidades, que são no fundo o pulmão, né, as duas asas do pássaro para que possa voar, então os dois pulmões do ser humano, então percebemos que se nós andarmos com essas duas realidades, não nos perdemos. É este convite que eu vos faço. Jesus expulsa demónios, Jesus cura, Jesus anuncia, Jesus tem poder. E eu acho que aquilo que está a fazer falta também nas nossas comunidades é uma experiência verdadeira com Cristo. Uma verdadeira experiência de oração. As pessoas não sabem rezar. Eu não digo apenas a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, que são as orações mais poderosas que nós temos, mas também a capacidade de abrir o coração e falar a Deus, a necessidade, sentir essa necessidade de falar com o Senhor.
né? De todos os dias termos este momento de intimidade, falarmos com o Senhor, abrirmos o nosso coração, dizer: Senhor, aqui estou diante de Ti, abre o meu coração, Tu conheces a realidade da minha vida, Senhor, fala com o Senhor. É isto que precisamos, meu irmão e minha irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.